Você está prestes a descobrir 7 fatos psicológicos tão estranhos, tão inesperados, que vão virar sua mente do avesso. Prepare-se. Alguns deles vão explicar comportamentos seus, que você nem sabia que tinham nome. Outros vão revelar fenômenos que os psicólogos ainda tentam entender. E alguns vão te fazer olhar para as pessoas ao seu redor de um jeito completamente diferente. A mente humana é um labirinto cheio de atalhos secretos, ilusões poderosas e mecanismos escondidos que influenciam tudo o que você sente, pensa e faz, mesmo quando você acredita estar no controle. E hoje, você vai atravessar esse labirinto como nunca antes. Respire fundo. Concentre-se. O que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você enxerga a sua própria mente. Vamos começar. Fato psicológico. Um efeito da mente dividida. Antes de continuarmos, respira fundo. Porque o primeiro fato psicológico já começa mexendo com tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo. Psicólogos descobriram que nossa mente vive em um estado de dupla operação, enquanto uma parte é racional, lógica e analítica. A outra é emocional impulsiva, é completamente instintiva. Essas duas versões de você coexistem, mas nem sempre concordam. Às vezes você toma decisões pensando que está no controle, quando na verdade o comando veio de um lugar muito mais profundo, quase invisível. Essa divisão cria fenômenos estranhos, como quando você sente que algo está errado, mesmo sem ter provas. Ou quando você pensa uma coisa, mas faz outra. Ou quando seu corpo reage antes de você entender o porquê. A ciência chama isso de processamento subconsciente. Eu chamo de a parte da sua mente que age antes que você perceba. E aqui está a parte realmente intrigante. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais força essa parte escondida ganha. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para compreender por que você sente o que sente, reage como reage e às vezes se surpreende com suas próprias emoções. E já que estamos falando de autoconsciência, se você gosta de entender a mente humana de um jeito simples, direto e fascinante, então este é o momento perfeito para você se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é feito para abrir portas na sua mente que você nem sabia que existiam. Clique aí e vem com a gente, porque ainda temos 9 fatos psicológicos que vão mexer muito mais com você. Fato psicológico 2. O paradoxo do pensamento oculto. Você já reparou que, quanto mais tenta não pensar em algo, mais esse pensamento cresce? Esse fenômeno é chamado de Ironic Process Theory e mostra que o cérebro não entende a palavra não. Quando você tenta bloquear um pensamento, sua mente cria uma espécie de vigia interna para verificar se aquele pensamento realmente sumiu. E o resultado é o oposto. Ele se torna ainda mais forte. É por isso que lembranças incômodas, preocupações ou ideias aleatórias insistem em aparecer justamente quando você quer se concentrar. O cérebro tenta ajudar, mas acaba sabotando. A chave está em observar o pensamento, não lutar contra ele. E antes de irmos para o próximo fato, no primeiro comentário fixado está o link para o e-book Mentes Poderosas, Hacks Mentais para Desenvolvimento Pessoal. 50 estratégias capazes de desbloquear seu potencial escondido. Vale a pena conferir. Fato psicológico 3. O efeito espelho interno. Existe um fenômeno psicológico fascinante chamado efeito espelho interno, que revela que grande parte do que você acha que percebe nos outros, na verdade, é um reflexo de algo que existe em você. Quando alguém te irrita sem motivo, pode ser porque essa pessoa desperta uma característica sua que você ainda não aceitou. Quando alguém te inspira intensamente, pode ser porque você vê nela um potencial que você mesmo possui, mas ainda não explorou. A mente projeta o tempo todo, e quase sempre sem que você perceba. Essa projeção acontece porque o cérebro tenta economizar energia. Em vez de analisar profundamente cada pessoa ou situação, ele usa atalhos emocionais baseados em memórias, traumas, desejos e expectativas. Resultado: você não vê as pessoas como elas são. Você as vê como sua mente te permite ver. Isso explica por que duas pessoas podem ter percepções completamente opostas sobre o mesmo indivíduo. Na prática, cada um de nós vive numa realidade subjetiva. A parte mais impressionante é que quando você começa a reconhecer esses espelhos internos, passa a entender melhor não só os outros, mas a si mesmo. Aquela crítica que te afetou demais, aquele elogio que mexeu com você, aquele comportamento que te irritou, tudo isso pode ser uma pista do que sua mente tenta te mostrar há anos. E antes de continuarmos, me diz uma coisa:
Qual desses fatos mexeu mais com você até agora? Comenta aqui. Quero saber qual parte da sua mente esse vídeo já começou a provocar. Fato 4. Seu cérebro prefere o conhecido, mesmo que isso te atrase. Mesmo quando você sonha grande, faz listas, cria metas e imagina uma vida totalmente diferente, existe uma parte silenciosa dentro de você que tenta puxá-lo de volta para a rotina antiga. Isso acontece porque o cérebro tem uma preferência natural pelo familiar, mesmo quando o familiar é ruim. Esse mecanismo se chama zona de conforto emocional, e ele existe para te proteger, mas acaba te mantendo preso no mesmo lugar por anos. É por isso que mudar hábitos parece tão difícil, e que às vezes você sente que está sabotando o próprio crescimento. Mas aqui vai a verdade poderosa. Quando você começa a perceber esse padrão, passa a identificar exatamente quando sua mente está criando desculpas mascaradas de prudência. E aí, meu amigo, tudo muda. Você começa a agir apesar do medo, apesar da dúvida, apesar do desconforto. E esse pequeno movimento, repetido todos os dias, transforma completamente sua trajetória. Fato 5. A emoção chega antes da lógica, sempre antes mesmo de você pensar, analisar ou tentar entender o que está acontecendo. Seu cérebro já reagiu emocionalmente. Isso significa que, em frações de segundo, você sente primeiro e só depois tenta justificar com lógica. É por isso que você às vezes toma decisões impulsivas, manda mensagens que não queria mandar, compra coisas sem necessidade, ou reage exageradamente a algo pequeno. O sistema emocional é tão rápido que a lógica chega atrasada e passa o tempo inteiro tentando explicar aquilo que você sentiu no impulso. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. Quando você aprende a reconhecer esse atraso, você ganha poder. Você começa a perceber o instante exato em que a emoção tenta assumir o controle. E é ali que você pode pausar, respirar e escolher uma resposta mais inteligente. Se esse insight está fazendo sentido para você até agora, deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e fortalece ainda mais essa comunidade que está crescendo junto. Fato 6. Sua mente cria problemas que nunca vão existir. Um dos fenômenos mais traiçoeiros da mente é sua capacidade de criar cenários negativos que nunca vão acontecer. Você já percebeu isso? Às vezes, antes mesmo de algo dar errado, sua mente já construiu um filme inteiro mostrando tudo desmoronando. E o pior, com detalhes, emoções, diálogo e até trilha sonora dramática. Esse mecanismo evolutivo existiu para te proteger de perigos reais, mas hoje ele ataca em situações simples. Uma conversa difícil, uma decisão importante, um novo projeto, uma mudança inesperada. A mente assume o pior para tentar te preparar, mas na prática, te paralisa. A verdade é que a maioria desses cenários são ilusões criadas para justificar o medo e manter você exatamente onde está. Quando você entende isso, você começa a reconhecer que sua mente não está prevendo o futuro, ela está apenas repetindo padrões antigos. E, quando você percebe isso de verdade, algo muda. Você volta a respirar fundo, retorna para o presente e recupera o controle que achava que tinha perdido. Fato 7. Seu cérebro aprende mais com dor do que com sucesso. E isso muda tudo. Existe um mecanismo profundo dentro do cérebro humano que poucas pessoas conhecem, mas que explica por que algumas histórias de vida mudam completamente depois de um fracasso, enquanto outras parecem ficar presas no mesmo ponto por anos. A ciência mostra que o cérebro aprende muito mais com a dor do que com o sucesso. E isso não é metáfora, é biologia pura. Quando você passa por algo difícil, seu cérebro dispara uma grande quantidade de atividade neural que registra cada detalhe. O que aconteceu, por que aconteceu, como você pode evitar que aconteça novamente. É como se a mente dissesse: isso é importante demais para esquecer. O sucesso, por outro lado, traz conforto. O cérebro pensa: ótimo, funcionou, e segue adiante. É por isso que pessoas que evitam desconforto acabam estagnando, enquanto as que encaram desafios se transformam. Cada decepe, cada erro, cada queda está moldando uma versão mental mais forte, mais preparada e mais consciente. A grande descoberta é perceber que dor não é o fim, é o começo. É o ponto exato onde seu cérebro está mais aberto a mudanças profundas. Quem entende isso, cresce. Quem não entende, repete padrões. A pergunta é: qual versão de você vai assumir o controle a partir de agora?